João 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus entrou em Betânia, onde vivia Lázaro, ressuscitado pouco tempo antes. Lázaro e suas irmãs convidaram Jesus para jantar em casa. Marta servia. Lázaro era um dos que estavam assentados à mesa com eles. Maria veio com um jarro de óleos aromáticos muito caros. Ungiu e massageou os pés de Jesus e depois os enxugou com os cabelos. A fragrância dos óleos encheu a casa. Gente, que atitude extravagante da Maria, que atitude... Era de costume do judeu, quando se recebe um convidado, não tinha tapete na época. E os judeus andavam muito a pé. E as ruas eram sujas, porque eram carros de boi. E você sabe que escapamento de carro de boi, você sabe o que é, consegue imaginar. Então eram ruas muito sujas. Então em casa era de praxe, um judeu recebeu um convidado, pelo menos lavar os pés, entendeu? Só que Maria, ela não só lavou os pés, ela massageou os pés. Ela não só lavou com água, como de costume, ela lavou e perfumou com um perfume de óleos caros. E para finalizar, além de massagear, lavar e perfumar, ela enxugou com os cabelos. Cabelo na Bíblia da mulher aponta para a sua glória. Aquela mulher estava dizendo: a minha glória inteira eu quero que envolve os pés de Jesus. Isso aqui é uma expressão de adoração muito genuína, muito forte nas Escrituras. Isso produziu uma fragrância na casa. A atitude de algumas pessoas que são puras, são genuínas do Senhor, elas contagiam todo o ambiente. Vamos seguir o texto. Judas Iscariote, um dos 12, que estava prestes a traí-lo, lamentou: por que esse óleo não foi vendido e o dinheiro distribuído aos pobres? Seria fácil conseguir 300 moedas de prata por ele. Disse isso não porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão. Era o tesoureiro do grupo e costumava se apropriar indevidamente do dinheiro que guardava. Jesus, porém, disse: deixa-na em paz. Ela está antecipando e honrando o dia do meu sepultamento. Os pobres estão o tempo todo com vocês. Quanto a mim, nem sempre terão. Quer dizer que geralmente os Judas traidores, eles se escondem atrás de ação social para os pobres. Eles gostam de pegar os aflitos, oprimidos, como uma bandeira para esconder suas motivações escusas e traiçoeiras. Então não é de hoje que os que se discursam cuidadores do pobre estão sempre com interesses escusos para roubar e para trair. E Jesus, na verdade, ele está dizendo: deixa essa mulher fazer o que ela está fazendo, porque ela está fazendo também, além de uma boa ação, ela está fazendo, além de estar me honrando, ela está fazendo um ato muito profético, está me preparando para a sepultura. Versículo 9. Espalhou-se entre os judeus a notícia de que Jesus estava de volta à cidade. O povo, então, veio para ver não apenas Jesus, mas também Lázaro, que havia ressuscitado. Então, os principais sacerdotes fizeram planos para matar Lázaro também, porque muitos judeus estavam crendo em Jesus por causa de Lázaro. Lázaro é aquela bomba ambulante de fé. Lázaro não é bom. Tem pessoas que a vida delas, por si só, ela é um aroma de fé. Ela é uma prova da existência de Deus. Ela é uma prova da glória do Salvador. E Lázaro era um desses. Lembra que o sistema religioso estava querendo sumir com Jesus do mapa? Agora não dá para sumir só com Jesus. Tinha que sumir com Jesus e com Lázaro. Mal sabia eles que a mudança estava apenas começando, porque muitos Lázaros iam brotar nos 4 cantos do Império Romano, nos 4 cantos do planeta e até hoje. Mas vamos seguir o texto. Versículo 12. No dia seguinte, uma multidão imensa que havia chegado para a festa soube que Jesus estava entrando em Jerusalém. Eles tiraram ramos de palmeiras e saíram para encontrá-lo, aclamando:
Hosana, bendito é aquele que vem em nome de Deus. Sim, o rei de Israel. Jesus cavalgava um burrinho, como se lê nas escrituras. Não temas, filha de Sião. Veja como chega o seu rei, cavalgando um burrinho. Os discípulos na ocasião não receberam o cumprimento de muitas passagens das escrituras. Não perceberam o cumprimento de muitas passagens da escritura, mas depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que tudo que estava escrito a respeito dele combinava com os acontecimentos. A multidão que havia estado com Jesus quando ele chamou Lázaro do túmulo, levantando-o dos mortos, estava ali, relatando o que tinha presenciado. Foi por se espalhar a notícia desse último sinal de Deus que a multidão cresceu e se transformou num grande desfile de boas-vindas. Os fariseus, olhando a cena, protestaram. Está fora de controle. E todos vão atrás dele. Está aqui um dos sinais de um avivamento, de um mover de Deus, quando o corpo de Cristo, quando o Filho de Deus e os filhos de Deus manifestam a sua glória. Lá em Romanos, Paulo fala que a criação, as cidades, a humanidade aguarda com gemidos a manifestação do Filho de Deus, dos filhos de Deus. Como é que os filhos de Deus manifestam? Quando eles está aqui o primeiro Filho de Deus manifestando, com autoridade sobre os poderes da maldade. E quando o Filho de Deus e os filhos de Deus manifestam em glória, você entra no estágio de crescimento sem controle, é incontrolável. É isso que é avivamento, se você quer saber, mas vamos lá. Havia alguns gregos na cidade que tinham vindo para adorar na festa. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, na Galileia, e pediram: queremos ver Jesus, pode nos ajudar? Filipe contou a André e ambos foram consultar Jesus. Ele respondeu: o tempo é agora. Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Ouça com atenção. A não ser que o grão de trigo seja enterrado no solo e morra para o mundo, não será nada mais que um grão de trigo. Mas se for enterrado, irá brotar e se reproduzir muitas e muitas vezes. Do mesmo modo, qualquer um que se apega à própria vida apenas como ela é, a está destruindo. Mas se você perde a sua vida, sem criar obstáculos ao amor, você a terá para sempre, pois é a vida real e eterna. Se qualquer um de vocês quiser me servir, seja meu seguidor. Aí vocês estarão onde eu estiver, prontos para servir. O Pai honrará e recompensará quem me servir. Agora estou angustiado. Que direi? Pai, livra-me? Não, pois é para isso que eu vim. Eu direi: Pai, manifesta a tua glória. Uma voz veio do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei outra vez. A multidão que ouviu a voz disse: foi um trovão. Outros disseram: um anjo falou com ele. Interessante. O Filho de Deus ouve uma coisa. A multidão ouve tudo misturado. Eles acham que é anjo, acham que é trovão, mas não ouve com clareza a voz de Deus. Outra coisa muito forte é que os gregos agora estão querendo adorar Jesus, conhecer Jesus. Isso para Jesus foi um sinal de que a glória dessa terra queria envolvê-lo. E ele entendeu que ele não iria abraçar a glória dessa terra, porque os gregos representavam a glória da intelectualidade, do pensamento, da inteligência. Isso é os gregos querendo envolver Jesus. E Jesus disse: agora o grão de trigo, se ele cair na terra não morrer, fica só. Jesus fala da sua morte. Jesus fala de um princípio tão extraordinário, que é o princípio de para que outros possam viver, vale a pena morrer. E o grão de trigo tem que cair na terra, tem que rachar a casca exterior, para que a energia, a síntese, o DNA, a força que está lá no interior da semente exploda para fora. E Jesus diz que cairia em terra, e se não morrer ficaria só. E ele continua. A multidão ouviu a voz, versículo 30. Jesus disse: a voz não falava a mim, mas a vocês. Neste momento, o mundo está em crise. Satanás,
o governante deste mundo, será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim e os reunirei ao meu redor. Ele disse isso para mostrar como iria morrer quando for levantado da terra. Vozes na multidão responderam: sabemos pela lei de Deus que o Messias permanece para sempre. Como pode ser necessário? Como você diz que o Filho do Homem seja levantado? Quem é o Filho do Homem? Jesus disse. Por um breve tempo, a luz ainda estará entre vocês. Andem nessa luz, para que a escuridão não os destrua. Se vocês andam no escuro, não podem saber para onde estão indo. Se têm a luz, creiam na luz. Então a luz estará dentro de vocês, brilhando na vida de cada um. E vocês serão filhos da luz. Que promessa extraordinária. Ele é a luz e a luz vai para dentro de nós. E ela chegou, aleluia. Versículo 36. Depois que acabou de falar, Jesus procurou um lugar para se esconder. Ele havia feito muitos sinais da parte de Deus, mas eles ainda não haviam entendido nada, nem creram nele. Era a prova de que o profeta Isaías estava certo. Deus, quem creu no que pregamos? Quem reconheceu o braço de Deus estendido e pronto para agir? Primeiro, eles não acreditaram, assim não poderiam crer. Mais uma vez, como Isaías tinha dito, os olhos deles estão fechados, o coração deles está endurecido, de modo que não verão com os olhos, nem perceberão com o coração, e se voltarão para mim, Deus, para que eu os cure. A chave para você receber a cura da sua incredulidade é ver com os olhos e perceber com o coração. Então, crê para dentro de Deus e ser curado da incredulidade, da rebeldia e da queda que está nesse mundo. Versículo 41. Isaías fez essa declaração depois de ter visto um vislumbre do brilho em profusão da glória de Deus, que iria manifestar-se através do Messias. Apesar de tudo, um número considerável de líderes do povo creu em Jesus. Mas, por causa dos fariseus, não faziam confissão pública. Eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Pressionados, preocupavam-se mais com a aprovação humana que com a glória de Deus. Jesus resumiu tudo neste pronunciamento: quem crê em mim, crê não apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, está vendo aquele que me enviou. Eu sou a luz que veio ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não viva mais na escuridão. Se alguém ouve o que eu digo e não se importa, eu não rejeito. Não vim para rejeitar o mundo, mas para salvar. Entretanto, vocês precisam saber que quem me rejeita, recusando-se a aceitar o que eu digo, está deliberadamente escolhendo a rejeição. A palavra feita carne, que tenho anunciado e que sou eu, essa palavra, e nenhuma outra, é a palavra final. Não faço nada por minha conta. O Pai que me enviou deu-me uma ordem sobre o que dizer e como dizer. Sei exatamente que seu mandamento produz vida real e eterna. É tudo que tenho a dizer. O que o Pai me disse, digo agora a vocês. Aqui na fase final de João 12, quer dizer, João 12 começa com um ato de fé e adoração extraordinário de Maria dentro da casa dos irmãos de Betânia, com Lázaro à mesa. E termina com o oposto, né? Por um lado você tem uma família que serve, tem comunhão na mesa e adora Jesus. Por outro lado você tem um povo que está rejeitando Jesus, porque os olhos deles estão fechados, o coração deles estão endurecidos. E é um cumprimento da profecia de que os judeus, muitos deles, não iriam conseguir ver. A glória estava manifestada ali. É interessante também Jesus dizendo, chegou a minha hora, os gregos queriam envolvê-lo, queriam adorá-lo. Jesus dizendo, chegou a minha hora, Pai, glorifica o meu nome. O Pai disse, eu já te glorifiquei. Quando que o Pai já tinha glorificado Jesus? Fala para mim. Quando transformou água em vinho, gente. Quando levantou Lázaro da sepultura. Quando
cada palavra e ação dele fora confirmada pelo céu. Por isso que o Pai disse: eu já te glorifiquei e ainda o glorificarei. Jesus está dizendo: eu confirmei cada palavra sua com sinais e prodígios extraordinários. Eu confirmei você, filho. Mas eu ainda vou te confirmar com o maior de todos os sinais. Qual era o maior de todos os sinais? Depois dele ser colocado dentro da sepultura, agora ele estaria na posição de Lázaro. Agora, depois de 3 dias, o próprio Pai iria fazer exatamente como ele fez com Lázaro. Então, na verdade, esse momento de João 11:12 foi um preparo profético, um insight profético do que estava por vir na vida do próprio Jesus, que depois de 3 dias o próprio Pai ia vir lá na porta e ia dizer: filho, veio para fora, e o filho viria, então eu te glorificarei. É forte, gente, é muito forte isso aqui tudo. Eu não sei se o verbo da vida está falando profundo dentro de você. Eu sei como ele está falando dentro de nós. Amém.